Para você, o que é ter uma mentalidade forte? Quero agora que você pense em alguém que tinha ou tem um mental absurdo. Não precisa ser famoso, aquela pessoa que inspira e te assusta por parecer tão inabalável. Pensou? Agora você tem mais ou menos um norte do que é ser mentalmente forte e inabalável. Vou dar início a uma série de vídeos que vão mostrar instituições e pessoas com uma mentalidade forte e resiliência que inspiram e nos motivam. Quero aqui ajudar a motivá-lo a despertar a resiliência que você tem capacidade para desenvolver. Para dar um pontapé inicial, vou falar de uma instituição inigualável, que transcende a sua esfera de atuação. Vos apresento o Real Madrid. Ficou curioso? Então continua por aqui. E não esquece de dar aquela força. Dá seu like e comenta, além de compartilhar o que é útil. Isso vai ajudar muito. Como esquecer do maior clube de futebol do mundo? Deixa eu te explicar se você não conhece ou não curte muito futebol. Ele é o maior campeão da maior competição de clubes do mundo, a UEFA Champions League. Não é uma vantagem simples, mas sim uma absurda. Enquanto o segundo colocado, o poderoso e tradicional AC Milan, tem 7 taças, o Real dobrou com 14 taças e atualmente mantém o título de o time que não morre. Porque quando seu adversário é melhor, ele não cai completamente. Dentro de alguns minutos, ele vence. Na maioria das vezes, é apenas questão de tempo. Durante os 90 minutos, ele pode perder na bola, mas vence e mantém vantagem em um aspecto, o aspecto mental, que é reconhecido por todos e também temido. É como o Rocky Balboa. O desgraçado pode levar a maior surra, mas levanta e vence. Há uma simples diferença. Os jogadores dentro de campo têm um aspecto incomum. Não baixam a cabeça, não mostram semblante negativo ou abatido em nenhum momento, mas um olhar compenetrado e resiliente, que intimida qualquer um. Isto é o DNA do clube: vencer e ser inabalável mentalmente. Qualquer jovem que chegue é moldado para ter esse mental, e qualquer jogador mais experiente tem essa característica como ponto forte para se juntar ao clube. Mas isso passa muito pela competente administração do presidente do clube, que está lá há mais de 2 décadas. Chegar lá não é para qualquer um, e permanecer lá por 20 anos mostra a competência e mentalidade de Florentino Pérez. De longe, um dos melhores administradores que existem atualmente. Eu sei que ele não entra em campo e não é ele que ganha os jogos, literalmente. Mas ele é um dos principais, se não o principal responsável pelo desenvolvimento dessa força mental que cresce a cada dia dentro do clube. Ele sem dúvidas é visionário. Tem adotado como critério, dentro do clube, contratar jovens promissores e dar continuidade na formação ou formá-los no clube. E dentro do Real, eles têm uma mentalidade e resiliência desenvolvidas e moldadas para serem inabaláveis mesmo perdendo, mesmo sendo criticados e mesmo tendo um desempenho abaixo. Esses atletas tentam e trabalham duro para vencer. Não importa o que escutam, eles melhoram e não se abalam. Claro que tem muito crédito dos próprios jogadores, mas também da instituição. Como exemplo, vou tomar aqui um fato ocorrido na edição de 2022 da Champions League, vencida pelo Real. Mas não é esse fato que quero destacar, mas sim um confronto que pôs à prova a capacidade mental desse time. O confronto pela semifinal contra o Manchester City, com seu talentoso elenco e poderoso treinador,
Pep Guardiola, considerado como o melhor técnico do mundo, que tem muitos atributos, principalmente o mental, já que ele também se recusa a perder, e quando a derrota vir, seu time tem de ter jogado bem e não ter se abalado. Os blancos foram piores em mais de 80% do confronto, confrontos de ida e volta. O primeiro jogo na casa do City, o Real foi amassado o tempo todo, mas se manteve resiliente e conseguiu diminuir o prejuízo com boas atuações de promessas como Rodrigo e Vini Júnior. Agora imagine a pressão de jogar contra um elenco poderoso, contra a sua torcida, levar um avareio de bola, sair atrás de um placar e mesmo assim se negar a ser humilhado e derrotado sem lutar. É um feito tremendo dentro desse esporte. Mas, na segunda partida dentro da casa do Real, o Real começa desclassificado e sai atrás de um placar na metade do segundo tempo, diante de sua torcida, perdendo por 2 gols de diferença, levando a pressão enorme do time que na época era tido como detentor do melhor futebol jogado. Se fosse qualquer outro naquele contexto, creio que dificilmente teria conseguido. Mas os jogadores não pensavam assim. O time que nunca morre empata dentro de 5 minutos e leva para a prorrogação, marca um gol no início do tempo extra e vence a partida. Com uma mentalidade assombrosa para os adversários e admirável para quem acompanha o futebol, esse Real conseguiu deixar claro uma mensagem de que não importa as circunstâncias, ele vai se reerguer e vai vencer. Não vai se abalar e muito menos ceder a vitória. Fácil para ninguém. Esse é o superpoder do clube, a mentalidade. Então, como levar isso para a nossa vida? Deixa eu te contar um ocorrido para exemplificar uma coisa. Em um determinado momento, a torcida organizada do Real Madrid começou a entoar cânticos racistas e homofóbicos. Então, Florentino Pérez vetou a entrada dessa torcida no estádio. Como forma de revolta, a organizada pichou e perturbou a casa do presidente do Real. Ele permaneceu calado. Como contramedida, ele idealizou um contrato no qual a torcida, para entrar nas dependências do clube, tinha de concordar com normas de conduta e comportamento. Caso descumprindo o contrato, os torcedores que assim o fizessem teriam de pagar uma multa e não voltariam jamais a entrar no estádio. Com isso, ele findou esse problema. Mas e você? Teria conseguido ter o controle emocional dele? Podemos aprender muitas coisas, mas principalmente que administrar nossa mente é o início do controle das emoções e de tudo o que fizermos, de que nossa mentalidade molda nosso comportamento e ações, principalmente se temos um negócio ou planejamento em mente. Florentino nos ensina isso. Os jogadores do Real nos mostram na prática o poder de uma mente resiliente. Mesmo quando estamos entrando em um abismo, sabemos que aquilo não é o fim. Que tudo pelo que você trabalhou, o tanto que melhorou, o tanto que se esforçou, não vai desaparecer mediante algo ruim. Continue tentando e dando o máximo de si. As coisas vão dar frutos e vão melhorar. Deus abençoa quem luta. Então, como Real, não baixe a cabeça, melhore e lute.